E até nesse processo é legal explicar, né, o que que a Diamond faz, né? Porque Sim, a estratégia sistemática, embora seja, né, o assunto aqui, ela nasceu em 2020, mas a Diamond de 2009, né? isso. Na verdade, a estratégia sistemática nasce em 2015. É que a 2000, cota, sim, exato. É 2020 que o fundo foi lançado como uma entidade apartada em 2020. Uhum, Né? A gestão sistemática nasce ali em 2015, entre 2015 e 2016. Exatamente quando eu pego esses modelos que a gente vinha aplicando para resolver um problema que também era baseado em séries temporais, né? Assim como qualquer preço de ativo, nada mais é do que um dado indexado a tempo. Né? Então, era um problema de natureza semelhante, e a gente começa a usar essas redes neurais para gerar um sinal de momento intradiário, né? Então, para tradear. Isso começa com uma ideia que, na verdade, ela tem ela tenta resolver um problema anterior, né? Se lembrar ali em 2014, 2013, 2014, em 2015, inclusive, a gente ia passando por um momento muito difícil no uhum, mercado brasileiro. sim. A gente tinha já nessa época um fundo multimercado dos sócios da Diamond, então era dinheiro só dos sócios. A gente não tinha dinheiro de cliente neste veículo. Uh, e enfim, tentava gerir esse fundo da melhor maneira possível. Né? E o fato é que Mas era um fundo normal, sim, eu não quero ofender, multimercado, mas exatamente. Não, sim, exatamente, discricionário. discricionário, exatamente. A gente tinha ali um grupo que tomava as decisões enfim, fazia os investimentos como achava mais adequado. Isso, às vezes, funcionava, às vezes não funcionava. Tão simples Uhum, quanto isso. Acho que se a gente olhar o resultado ao longo do tempo, a gente foi mediano, para dizer o máximo, né? Acho que, de novo, né? Acho que a gente pode ter bons insights e errar o timing, a gente pode simplesmente errar o insight, né? E fazer a aposta errada. Dificilmente a gente acerta a direção e o timing da aposta, né? São coisas difíceis. Se lembrar ali 2013, 2014, o câmbio era altamente manipulado pelo governo, né? O governo fazia de tudo para segurar a cotação do real. Então a gente tinha ali uma convicção de que haveria uma desvalorização, e essa desvalorização veio muitos anos depois. uhum. Né? Então, enfim, no final do dia a gente estava certo na hora errada, o que é a mesma coisa que está errado. O que acontece bastante, né? Exato, o que acontece bastante, é exatamente isso. E isso só serviu para perceber, para a gente perceber que a gente era mediano, que dificilmente a gente conseguia resultados espetaculares. A gente ficava muito fixado nas posições que tinham dado certo, e a gente tende a ignorar o que deu errado, mas quando você olha o teu resultado, né, o que deu errado também está no resultado, então Sim. você é ok. E aí veio a ideia de começar a tentar aplicar modelos mais quantitativos, menos baseados na nossa opinião. Né? Será que a gente consegue... Desculpa. Não, falei. Não, será que a gente consegue gerar resultado olhando, utilizando aqui modelagem matemática, usando outro tipo de sinal que não seja a minha intuição, a minha visão do mercado, ou a minha expectativa do que o futuro vai ser? Será que a gente consegue achar outra alternativa, né, que seja menos dependente do meu viés? É porque no final do dia, obviamente não posso generalizar, eu posso falar por mim aqui, muitas vezes eu estava tradando o que eu queria que acontecesse. Né? Até tinha um bom racional de por que aquilo aconteceria. Mas às vezes estava certo, às vezes estava errado, mas a gente tende a ficar enviesado pela própria opinião, né? E achar que de alguma maneira a própria opinião tem alguma relevância. Não tem nenhuma, na maior parte dos casos. Então, ali em 2015, a gente começa a tentar aplicar essas técnicas ao trading. Mas de onde veio esse vamos aplicar essas Pelo técnicas? motivo simples, eu estava tendo resultados muito legais usando isso para modelar outros problemas baseados em séries temporais. O problema de descompressão que eu estava discutindo aqui, a gente começou a olhar esse problema como um problema baseado em um negócio chamado variabilidade cardíaca, que é a variância entre os intervalos entre duas batidas do coração, de maneira bem simples.
Esses dados, quando a gente olha esses dados, nada mais são do que uma série de eventos, né, que são batidas, contrações do músculo cardíaco, indexados no tempo. Veja, preço nada mais é do que um número indexado a tempo. Então, se a gente estava tendo sucesso com aquilo, talvez a gente tivesse sucesso com outra coisa. Então você trouxe o seu estudo bem distante do mercado financeiro. No fim do dia, isso me lembra aquela palestra que o Steve Jobs deu, que ele fala sobre a importância de conectar os pontos, né? Então, tipo, na carreira dele, ele foi fazendo várias coisas que no final do dia serviram para ele fazer outras coisas lá na frente dentro da Apple, né? Meio que connecting the dots, Mas né? eu acho que é isso, né? No final... Foi conectando coisas que você fez. Mas eu tava querendo perguntar só um pouco antes da Diamond em 2009, vocês nasceram fazendo o quê? Porque Sim, a gente nasceu com um produto específico, um fundo de crédito. É um fundo focado em financiamento à exportação. Esse fundo foi lançado em 2009, ele acabou crescendo bastante. Hoje ele tem 5 bi e 300 mais ou menos de dólar de ativos. Ele é gerido a partir da nossa estrutura no exterior, onde eu fico hoje. Desde 2016 a gestora foi criada e a gestão do fundo foi transferida para lá. Então esse fundo ele acabou gerando a capacidade, né, para a gente fazer frente aos investimentos que foram necessários em todo esse processo de pesquisa, né, que começa lá em 2015, 2016 e vem até hoje. Né? Esse processo todo foi um processo caro. Né? A gente investiu muito em gente, em base de dados, em capacidade computacional, enfim. O que começou comigo e com um colega da USP acabou virando um projeto que hoje envolve 25 pessoas. Diretamente 25 pessoas. Né? 25 pessoas dedicadas integralmente a esse projeto. Então, acabou ganhando bastante corpo. Então, o que começou ali como uma curiosidade acabou virando um projeto de pesquisa. A gente acabou criando meio que um laboratório, e esse laboratório acabou virando um produto em 2019. A gente decidiu lançar o produto, porque ali a gente já tinha confiança no que a gente estava vendo. E então, final de 2019, a gente dá início ao processo de abertura do fundo. Né, a ideia era criar um veículo independente para começar a gerar o track record independente do que a gente vinha fazendo. Aí a gente fez o lançamento do fundo, o seed do fundo em fevereiro. A primeira cota foi 26 de fevereiro. De novo, isso só mostra que timing não é nosso forte. A gente claramente não tava a par do que estava acontecendo ali, a gente não tinha toda a informação. E quando você começou a estudar essa questão da série temporal com preço, você já começou a aplicar já no fundo com o dinheiro dos sócios? Dos sócios, exatamente. Mas o interessante disso, acho que mais do que a tese em si, foi o processo. O processo é um processo muito interessante, porque a gente começou com esse tipo de modelagem, né? E o que a gente via ali é que a gente conseguia gerar uma acurácia, modelos com uma acurácia muito alta, mas a gente não conseguia fazer dinheiro no trade, porque o custo de transação matava o P&L. Então, a gente passou provavelmente aí mais de um ano, talvez quase 2 anos tentando resolver esse negócio e não resolveu. Mas o que foi muito bacana nesse processo é que enquanto isso não dava certo, ou dava certo, mas a gente não conseguia executar, portanto não dava certo na prática, né? Estava teoricamente certo, mas na prática não funcionava, a gente foi abrindo outras linhas de pesquisa, a gente foi olhando outras coisas, e a gente foi trazendo gente com outras visões, gente que tinha outras experiências, gente que fazia coisas diferentes. Então, esse negócio de fato acabou virando meio que um laboratório, onde a gente tinha gente, enfim, várias pessoas, cada um trabalhando no seu projeto, numa linha de pesquisa. Nessa época também, mais ou menos 2017, se não me engano, vem o Paulo Hermani, que eu acabei conhecendo e logo depois a gente acabou trazendo ele para a equipe. Hoje ele é nosso head de pesquisa, fica nos Estados Unidos comigo. E ele tinha toda uma linha diferente de pesquisa, quantitativa, né? Enfim, outra natureza de modelo. Então a gente foi trazendo gente, foi ampliando o número de modelos funcionando simultaneamente. A gente passou muito tempo pensando numa forma, trabalhando, né, num algoritmo de criação de portfólio. Ou
seja, tendo esses modelos, como é que a gente distribui esse risco entre os modelos da maneira mais eficiente possível, né, da maneira a gerar o resultado mais robusto ao longo do tempo. Então, essa também foi uma linha de pesquisa que, enfim, foi bastante trabalhada, enfim, demandou muito tempo, e hoje é meio que espinha dorsal do que a gente faz, né? Independentemente do modelo que a gente tem, de quantos modelos a gente tem, todos eles acabam sendo absorvidos por esse sistema de criação de portfólio, que esse algoritmo que foi criado lá atrás. Então, mais importante, acho que do que a aplicação direta da pesquisa no trading, vem a aplicação da pesquisa, ou o conceito da pesquisa dentro de um escopo maior, né, de mais modelos, mais coisas acontecendo. Porque acho que isso entra, talvez, na pergunta principal desse papo aqui, né? Existem outros fundos sistemáticos no Brasil, né? E como diferenciar um fundo de outro, né? Em outras palavras, o que vocês fazem que é diferente do fundo de uma casa ou de outra, ou de alguém de fora? Não, excelente pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tenta responder o tempo todo, mostrando que, na verdade, o fato de usar uma técnica de investimento, né, de se valer de modelos matemáticos para tentar gerar um sinal de compra ou venda de algum ativo, não faz com que os fundos sejam iguais. Uhum. Né? Então, os fundos são meio que diferentes, enfim, podem ser completamente diferentes, né? Mesmo sendo quantitativos. O que importa, na verdade, a gente pode ter coisas, né, de novo, completamente diferentes. A gente pode ter o sujeito que opera em altíssima frequência, né, que é um negócio completamente diferente do que a gente faz. A gente tem o sujeito que é especializado em estratégias de momento, de trend following, que, enfim, especialmente nos Estados Unidos, trend following em futuros, enfim, esse tipo de fundo existe há 30 anos. Né? Tem gente que faz isso há muito tempo, faz bem feito, e tem uma lógica de quando funciona, quando não funciona. Tem fundos que só fazem carry de juros, ou arbitragem de juros, ou arbitragem de futuros, né? Usando a curva de juros para a curva de futuros para arbitrar juros. Tem fundos que só exploram valor relativo, né? Então, arbitragem estatística. Então, tem de tudo. E cada uma dessas técnicas vai gerar um resultado diferente. Então, faz com que esses fundos não sejam iguais entre si. Né? Mesmo os fundos que usam todas essas estratégias, se você combinar elas de maneira diferente, você vai ter resultados diferentes também. Então, uma parte do nosso trabalho é explicar que a técnica de gestão quantitativa, por si só, não faz com que os fundos sejam iguais. Né? O fato de a gente usar essa técnica pode fazer com que a gente tenha, ainda assim, resultados completamente diferentes de outro fundo. Manda lá. Você consegue abrir para dar um exemplo, assim, se você fosse exemplificar algum tipo de estratégia que vocês utilizam, você consegue explicar ela, a gente tenta fazer isso daqui dessa forma, buscando uma ineficiência de mercado de tal, tem como exemplificar? Tem, veja, por exemplo, uma estratégia que a gente gosta, que a gente tem um percentual importante do nosso risco, é a estratégia de valor relativo em equities. Então, o que a gente faz é montar um portfólio, long and short, sempre beta neutro, ou seja, sem nenhuma exposição direcional, e a gente tenta extrair valor relativo desse negócio. A gente espera que a posição que está short caia e a posição que está long suba. Né? Então, a gente aposta na extração de valor relativo entre duas pontas, que quando somadas não tem risco, não tem beta. Né? Então, elas obviamente têm risco, mas não tem beta. Então, a gente monta uma carteira de equities que não tem nenhuma correlação com o Ibovespa, por exemplo. Então, essa é uma estratégia que a gente gosta bastante. E aí, só que elas são... Os pares costumam ser do mesmo setor? Não. A gente, nesse caso específico, a gente não olha pares. A gente olha grupos. Então, a gente gera um grupo onde a gente vai entrar comprado e um grupo onde a gente vai entrar vendido. E a gente aposta na variação do preço do conjunto, né, das pontas. E aí mantém o equilíbrio para ficar neutro, né? Exato. Tá. Sempre neutro em relação ao mercado. Isso é Brasil? Brasil. Isso a gente faz aqui no Brasil. Então, esse é um exemplo de uma estratégia e ela tem uma característica. A gente sabe quando ela funciona, a gente sabe quando ela não funciona, a gente sabe quando ela vai bem, quando ela não vai bem. A gente está fazendo isso há tempo suficiente para entender muito bem
quais são as características dessa estratégia, né? Ela tem boas características e tem outras não tão boas. E dá para abrir essas, quando vai bem, quando não vai? Falar um pouquinho mais. Veja, um fenômeno que acontece, né? Muitas vezes, eventualmente acontece. Você tem uma ponta comprada e uma ponta vendida, né? Em momentos onde você tem um rally de mercado, é relativamente esperado que a tua ponta vendida ande mais do que a ponta comprada, até pela natureza dos papéis. Então, nesse cenário, você perde dinheiro. Então, em cenários direcionais... Exato. Quando você tem um movimento muito abrupto, de alta, é um cenário onde provavelmente você vai perder dinheiro nessa estratégia da forma como nós implementamos. Tá. Né? Então, lógico, pode ser que alguém tenha uma implementação diferente, melhor do que a nossa. Do jeito que nós implementamos, ela tem essa característica. Na média, ela vai bastante bem, ela tem zero correlação com qualquer índice de mercado, seja Brasil, seja internacional, mas ela tem essa característica de, em momentos de rallies muito, muito, muito fortes, a gente tem um resultado aquém do desejado. Tá. E existem long e short discricionários? Sim, né? sim. Sim, se a resposta ficar longa, não tem problema nenhum, mas dá para explicar onde que são as grandes diferenças de um long e short sistemático e um discricionário? Veja, eu não posso falar pelo discricionário, porque a gente não faz isso, né? Mas eu acho que, de maneira geral, um discricionário, ele olha, por exemplo, 2 nomes numa mesma indústria, né? Ele vê vantagens comparativas em um nome em relação ao outro, e ele compra aquele e vende o outro. Né? Acho que essa é uma forma de se fazer um long e short. Você pode fazer isso entre indústrias, inclusive, olhar, eu vou, por algum motivo, eu acho que essa indústria vai performar melhor do que essa por conta da conjuntura macroeconômica, então eu vou fazer uma aposta nesses nomes aqui, comprada, e vou vender esses nomes aqui, enfim. Então você tem um cenário econômico que te gera aí um portfólio comprado ou vendido, comprado e vendido. Então, quando a gente olha o nosso modelo, a gente faz uma análise diferente. Toda a nossa modelagem ela é probabilística. Né? Então, para a gente, o que vai acontecer com um nome é irrelevante. A gente tem um monte de nome onde a gente está comprado e um monte de nome onde a gente está vendido. Então, a gente espera que, na média, essas coisas andem na direção que a gente espera que elas andem. A gente sabe de antemão que nem todas vão andar. Né? A gente sabe de antemão qual que é o nosso índice de acerto, ou pelo menos o índice de acerto esperado, né? Ou a probabilidade de acerto. A gente consegue calcular tudo isso. Então, a gente tem uma abordagem muito mais probabilística do que fundamentalista. Acho que essa é a grande diferença. E você pode falar mais algumas outras estratégias? Enfim, quantas tem assim no fundo? Dá para são são 20 e poucas estratégias, tá. são 20 e poucos modelos. E vocês ficam estudando o tempo inteiro, porque eu imagino que tem estratégia que ela sai, né? Em algum momento ela para de rodar e vocês estão sempre estudando em busca de novas. Então, a gente está sempre estudando em busca de novas, é verdade. A gente tem um pipeline de pesquisa enorme. Então, se a gente não adicionar nada ao nosso pipeline de pesquisa, a gente ainda vai ter pesquisa para fazer pelos próximos 2 anos, 3 anos, facilmente. Né? Essas coisas, infelizmente, ou felizmente, não sei, elas demandam um tempo. Né? Não são questões triviais. Muitas vezes a gente tem problemas bastante complexos para resolver. A gente tem hoje um portfólio de opções, para falar em outros modelos, né? Onde a gente tenta extrair valor relativo de um livro de opções ou de um conjunto de opções e, de novo, funciona, dá um trabalho enorme modelar esse negócio, dá um trabalho maior ainda executar esse negócio. Então, para chegar no nível onde a gente está hoje, de já estar executando isso, a gente teve que gastar aí provavelmente 1 ano e meio entre pesquisa e melhorias dos nossos sistemas, né? Seja desde o banco de dados até os processos de execução. Pô, era essa pergunta que eu queria fazer também, na duração entre começar um modelo e colocar para rodar, porque no relatório que o Merola fez na Empírico sobre vocês, né, ele colocou o processo de escolha de uma estratégia, né, primeiro surge o modelo, aí faz os backtests, né, que é como é que esse modelo funcionaria no passado, aí de preferência com mais de 20 anos de dados históricos, aí tem os testes estatísticos para meio que chacoalhar as premissas. Aí os modelos entram em testes. Eu não entendi. O forward test seria
Forward test é quando você começa a executar um paper trading, sem de fato colocar risco, mas você começa a acompanhar. Se eu fizesse isso hoje, como seria, né? Então você já não está mais olhando o passado, mas é como se estivesse em uma pré-implementação. Você vai simulando o resultado dia a dia. Aí depois os algoritmos de machine learning classificam os modelos, fatores de risco, regiões e fazem a alocação. Esse processo todo ele tem uma duração média? Então, depende da complexidade do que a gente está discutindo, né? Então, voltando para o caso de opções, mais de 1 ano, porque envolveu não só a pesquisa, mas envolveu também uma adaptação importante de todos os nossos sistemas. E mais de 1 ano é muito? Mais de 1 ano é mais do que a nossa média, né? Acho que na média a gente consegue ter um desenvolvimento sendo implementado num prazo de 3 a 6 meses. E nisso eu fiquei com uma dúvida só. E eu nem sei se tem resposta para isso. Talvez vocês devem ter, mas enfim. Quando você faz o backtest de uma estratégia, o mercado ele já aconteceu, né? Então, mas se tivesse entrado um dinheiro nessa estratégia, não teria um impacto diferente no mercado? Vocês conseguem fazer essa implementação de qual seria o impacto se essa estratégia estivesse funcionando já no mercado? Não sei se eu me fiz claro. A gente faz esse tipo de análise, a gente não faz no backtest isso, a gente assume que o nosso impacto no backtest é 0 para o mercado. Quando a gente vai implementar a estratégia, sim, a gente olha a profundidade de todos os mercados que a gente está operando, a gente tem diversos filtros de liquidez, e aquele ativo tem que passar pelos filtros de liquidez. Entendi. Então, a gente simula, sim, qual é o impacto marginal na nossa transação naquele mercado. Então, isso tá contabilizado nos nossos custos de transação. Então, isso é uma das premissas dos modelos. Né? No passado, obviamente, quando a gente faz o backtest, a gente assume um custo de transação mais genérico. Então, tem sim um pedaço desse impacto embutido no custo de transação, mas a gente não faz uma análise, por exemplo, de elasticidade de preço para ver quanto que a nossa transação teria custado a mais, ou teria mexido naquele preço naquele momento. Então, assim, essas coisas têm que ser levadas em conta, né? Você não pode ser ingênuo a ponto de achar que você pode fazer o que você quiser, porque isso tem impacto e pode ser um impacto adverso. Por isso que tanta gente, a gente ouve tantas vezes, né, que é muito difícil manter performance à medida que você fica muito grande, né, porque se você não fizer coisas diferentes, você vai acabar estragando o que você fazia, exatamente pelo seu impacto no mercado. Então, essa é uma questão. Mas, sim, a gente tem que olhar esse tipo de problema quando a gente está implementando uma estratégia. A gente tem que olhar quanto custa, que ativo que a gente está olhando, qual que vai ser o impacto da nossa transação naquele mercado, quanto que a gente quer ter daquele mercado em um determinado momento. E o fundo, vocês mexem lá em, acho que são mais de 400 ativos, né, que eu vi no... Sim. E 20 e poucas estratégias. Tem alguma... A estratégia long and short é a que tem a maior participação? Como é que é feita essa divisão de participação de cada estratégia dentro do fundo? Então, esse é o algoritmo que a gente ficou um tempão pesquisando. E aí, voltando, é interessante isso. Porque, na verdade, esse algoritmo, uma parte importante desse algoritmo, está descrito na pesquisa que foi publicada lá com redes neurais lá atrás. E que, quando a gente olhou esse assunto no escopo da variabilidade cardíaca, né? Não no escopo da gestão de recursos. Mas a tese por trás é a mesma. Então, a gente usou um processo numérico, né? Então, é um algoritmo de aprendizado de máquina que foi ajustado ao longo do tempo para fazer essa alocação, essa criação de portfólio. Outro dia a gente estava... Desculpa, não quero... Não, outro dia eu estava numa conferência nos Estados Unidos, na iConnections, e veio um analista perguntando se eu tinha algum paper descrevendo esse processo. E eu mandei para ele um paper meu lá de 2015, onde esse processo está parcialmente descrito. E o cara voltou falando, não, você mandou um paper errado, porque aqui fala em variabilidade cardíaca. Eu falei, não, é esse paper mesmo. Pegadinha, né? Não, tá aqui, ó, nesse paper. Só tem que entender de variabilidade cardíaca.